Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente, então, vai começar a 20ª reunião do Colégio Virtual de Aproximadores. Lembrando que o aproximador é aquela pessoa, aquela consim, que participa da assistência, da técnica de assistência energética planetária chamada APROSIM. E como a gente pode ser um aproximador? Então, como a gente consegue informações para se tornar um aproximador? Você pode mandar um e-mail para cipec.maladireta@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp ou Telegram pelo número 11 94 265 4631. E a gente vai ter muita alegria de poder aí esclarecer as suas dúvidas, ok? Então, hoje a gente vai trazer a aproximadora Luciana Reis e ela vai continuar a apresentação de um país do quadrante holopensênico planetário 2, que é a Itália. E hoje ela vai, então, vai falar sobre as diferenças entre o norte e o sul da Itália. Lembrando sempre que as apresentações e opiniões que são emitidas são de responsabilidade do autor ou autora da referida apresentação. E também que a gente aqui utiliza o princípio da descrença, ou seja, que a gente não deve acreditar em nada, mas é muito importante que estejamos abertos às novas informações que forem passadas aqui, que façamos uma análise, reflexão, se for o caso, que a gente possa experimentar essas informações e somente depois a gente tire essas conclusões, se essas informações são válidas ou não para a nossa vida. E os objetivos das apresentações do Colégio Virtual de Aproximadores é incentivar os relatos dos aproximadores, falando sobre a sua performance antes e depois da Aproxim, melhorou o parapsiquismo, melhorou projeção, como é que é essa questão para você, alguma gestação consciencial, algum artigo, alguma coisa que ele esteja escrevendo sobre as suas experiências no âmbito grupal e familiar em relação à assistência promovida pela APROSIM, em relação à coletividade, à sociedade, à sua oficina e outros assuntos. E a gente, então, busca incentivar a pesquisa. E como a reunião é de aproximadores, então, hoje a gente, antes da apresentação da Luciana, a gente gostaria de fazer aqui um convite muito importante para que os aproximadores fizessem uma nova leitura, agora crítica, da obra Assistência Energética Planetária, o conhecido Manual da Aproxim. Essa obra é uma mega GESCOM grupal, todos nós somos participantes, todos nós temos a nossa energia nessa obra, e a gente sabe da importância dessa obra para divulgar a técnica de assistência planetária. Então, foi finalizada a última revisão do Colégio Técnico Científico. Nessa última revisão, a preocupação foi facilitar o entendimento do assunto aos leitores leigos em conscienciologia, ou seja, a gente está focando naquelas pessoas que não conhecem a conscienciologia, mas que tenham esse viés assistencial e que possam se interessar em participar nesse movimento de assistência energética planetária através da técnica APROSIM. Então, fazendo a leitura crítica, a gente pede que vocês coloquem um caderno do lado enquanto leem e vão respondendo algumas questões. Então, o objetivo que a gente teve de facilitar o entendimento desse assunto aos leitores leigos em conscienciologia, ou seja, aquela pessoa que já conhece sobre energia, já ouviu falar de multidimensionalidade, de espírito, de assistência, de outras dimensões, mas que ela não é da conscienciologia.
Então, esse objetivo, será que foi alcançado? Ficou mais fácil de entender os assuntos ali que estão no manual? A obra, com isso, ficou mais próxima do leitor? A gente procurou também colocar exemplos para facilitar o entendimento. Esses exemplos que foram colocados, vocês acham que facilitaram o entendimento de determinados assuntos? Com esses exemplos, com essa nova maneira de escrever, a leitura ficou mais leve? O que ainda precisa explicar melhor? Então, você está lendo lá e percebeu que determinado texto ainda está difícil de entender. Anota a página e coloca, olha, eu acho que esse assunto precisa ser explicado de uma maneira mais fácil de ser entendida. Ou dá sugestão. O que ainda precisa melhorar no vocabulário para que as pessoas entendam? Então, essa leitura é muito importante para a gente, muito importante. A gente colocou a maneira de vocês acessarem lá o link para acessar a plataforma onde está o livro, lá no grupo de WhatsApp e Telegram. Lembrando que a gente está nos momentos finais aí, mas a gente só consegue seguir em frente se vocês fizerem agora essa leitura dessa nova versão da obra, né? Fazer uma leitura com atenção, com cuidado, buscando os detalhes, desde o começo da primeira página até a última, o índice remissivo, entrou aquelas questões e respostas, né? E enviar suas respostas o mais urgente possível para o acipec.ead@gmail.com. Todo mundo tem esse e-mail, todos os aproximadores têm esse e-mail. Então, aproveita o final de semana, o feriado mais prolongado por causa do carnaval, ou quem não vai ter o feriado prolongado, dá um tempinho aí no seu domingo, no final do domingo à noite, e faça a leitura crítica da obra. Porque um segundo momento, gente, após essa leitura crítica, por isso também a nossa pressa, a gente vai pedir, já foi falado para vocês, mas agora a gente reforça, que vocês já comecem a pensar em possíveis leitores críticos da obra. A gente vai imprimir alguns, vamos dizer assim, exemplares, não o livro com capa, nada disso, alguns exemplares do manuscrito com um formulário de questões. E vai pedir que os aproximadores, aqueles que quiserem ou que conhecerem pessoas que não precisa ser da Conscienciologia, não, é até bom que não seja da Conscienciologia, que gostem do assunto, que conheçam o assunto, que tenham essa afinidade com esse assunto e com a questão de fazer assistência, né? Podem ser médicos, podem ser advogados, professores, qualquer profissão, mas que tenham essa vontade de ajudar e já conheçam esse tipo de assistência, ou já saibam a questão das várias dimensões, da espiritualidade, da assistência que a gente pode promover através da energia, e entreguem esses manuscritos para essas pessoas fazerem uma leitura crítica e responderem ao formulário que a gente vai enviar junto. Então, é muito importante isso. Pessoas que já conheçam esse assunto, podem ser palestrantes, podem ser professores, podem ser médicos, podem ser qualquer profissão, mas que tenham algum conhecimento do assunto e, principalmente, tenham interesse nesse assunto, para que essa pessoa de fora, que não é aproximadora, ao ler a obra, ela vai enxergar de uma outra maneira a obra. E aí vai trazer também para a gente mais material para a gente melhorar. O objetivo é que a gente consiga fazer com que essa obra chegue a um número maior de pessoas, facilite o acesso desse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Então, a gente solicita aí, também já agradece aos aproximadores que já enviaram seus e-mails, que já fizeram a segunda leitura crítica e já nos deram alguns feedbacks, tá bom? Muito obrigada, e a gente agora vai passar a palavra para
para a Luciana, que vai começar, então, a apresentação dela. Seja muito bem-vinda, Luciana, e muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o espaço, né? E de falar de um tema que para mim é muito gostoso, apesar de até já avisar todo mundo, essa apresentação eu senti um peso maior do campo, né? Senti muita assistência, mas, por exemplo, agora eu estava fazendo alguns EVs porque, nossa, baixou. Então, acho que é um assunto que a gente entra ainda mais numa possibilidade, né, de reurbanização, de reurbex, de assistência, talvez mais intensa. A gente já começou, né, com esse quadrante, com esse país, né, a Itália na primeira apresentação, mas eu acho que talvez aqui tenha mais assistência ainda. Então, vamos começar. Todo mundo está vendo o slide? Tudo bem? Sim, está perfeito. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a diferença, né, entre o norte da Itália e o sul da Itália, focando principalmente nas diferenças dos holopensenes, tá bom? Então, nós lembramos, né, vou começar com o primeiro slide até que eu fiz na última apresentação. Esse daqui é o mapa da Europa, deixa eu colocar o apontador, é o mapa da Europa como um todo, tá bom? E esse daqui é o mapa da Itália em si, né? E principalmente das regiões da Itália, o noroeste, nordeste, o centro e o sul da Itália, tá? A gente vai aprofundar hoje, da última vez, a gente falou bastante sobre a formação, né, do país Itália, desse Holopensene, como é que foi a construção histórica, né, dele, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nas diferenças, porque a gente não pode pensar em um país como sendo um Holopensene único. Independente das regiões, ele tem uma característica única, um Holopensene único, mas existem outros, entre aspas, subpensenes. Então, se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, que tudo bem, é uma região, um país bastante grande, mas o sul é uma coisa, o norte é outra coisa, o centro-oeste é outro holopensene, apesar de todos nós sermos uma nação e de todos nós sermos brasileiros com características comuns. Então, é nisso que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje, tá? As divisões italianas. Então, a Itália, como eu falei para vocês, é dividida em 20 regiões. Aqui estão todas elas, tá bom? As regiões equivalem aos estados italianos, aos nossos estados, né? Então, o que o italiano chama de regione, para a gente equivale ao estado. Então, por exemplo, aqui, se fosse no Brasil, o estado de São Paulo seria Regione São Paulo, para eles, né? Então, por exemplo, a gente tem o estado, ou a Regione, né, de Piemonte, da Ligúria, da Emília-Romanha, tem a Lombardia, tem o Vale da Aosta, e assim vai. A gente divide, né, os italianos dividem mais ou menos essas regiões passando uma linha aqui no meio, um pouquinho para baixo. Tudo que está acima dessa linha, eles acabam no dia a dia chamando de região norte. E tudo que está abaixo dessa linha, na prática diária, eles chamam de região sul. Então, quando eles falam, io vado al sud, né, eu vou para o sul, eles falam, eu vou para algum desses estados. E quando os sulistas falam, io vado al norte, eu vou para o norte, eles estão falando de algumas desses estados, tá? Apesar de novo, as divisões características, né, oficiais, são essas, noroeste, nordeste, centro e sul, tá? Aprofundando um pouquinho mais, eu vou deixar uma informação aqui que nós vamos desenvolver e vamos voltar para ela lá para o finzinho. Tem uma região que, no dia a dia, eles caracterizam e denominam como il mezzogiorno italiano. O que é o mezzogiorno italiano e por que esse nome? Mezzogiorno é meio-dia, a tradução literal. Então, eles dizem que o mezzogiorno italiano eles chamam no dia a dia de toda essa região sul. Tem alguns italianos que até falam, em vez de eu vou para o sul, eu vou para o mezzogiorno, eu vado ao mezzogiorno.
Por que isso? Essa região é constituída por toda a região sul oficial e por mais um estadozinho, uma regione da região central, que é essa daqui de Abruzzo. A gente vai entender, e isso é muito importante nesses holopensenes distintos, que o norte pensa de um jeito e tem um holopensene distinto do sul. Então, vamos ficar um pouquinho com essa informação do Mezzogiorno, e eu vou devagarinho, né, caminhando, e a gente vai voltar nela para caracterizar bem por que esse Mezzogiorno é importante, por que eles chamam de meio-dia, né? Porque essa é a região mais quente da Itália, né? Então, essa região que eles dizem que no meio-dia você não consegue ficar debaixo do sol, né? As temperaturas médias são mais altas, o clima é mais ameno, o frio não é intenso, então mesmo no inverno faz aí uma média de uns 18, 17 graus, é um frio bastante gostoso, bem tranquilo. Enquanto lá no noroeste e no nordeste a gente tem metros e metros de neve, né? Aqui rarissimamente neva. Algumas vezes sim, principalmente aqui em Nápoles, mas realmente é muito raro, tá? E não tem como a gente falar dessa distinção desse holopensene norte e sul italianos sem a gente entender um pouco de geografia e clima e entender um pouquinho de história, né? De novo, um holopensene, ele não se constrói da noite para o dia, não é? Nossa, fiz um pó de perlim-pim-pim, agora todo mundo tem esse holopensene, não. Isso é uma construção, do mesmo jeito que ao longo de milênios, né, ou séculos, a gente foi construindo o nosso temperamento. Se eu fizer uma analogia, né, para um nível assim mais global, uma população, pensando como se fosse um indivíduo único, também ao longo de séculos ou milênios, ele foi construindo o seu temperamento, que é, no fundo, o seu holopensene, né? E a geografia sempre é muito importante. A gente não dá muita atenção nessa geografia hoje, quando a gente pensa num mundo onde eu tenho maquinário para construir túnel, para passar montanha por baixo, eu tenho luz, energia elétrica, comunicação por telefone, ou mesmo que não tenha telefone, eu consigo me comunicar com satélite. Imagina, a gente consegue falar com quem está na Lua. Hoje isso tudo é muito fácil, mas nas primeiras civilizações, imagina isso até menos de 100 anos atrás, quando não tinha energia elétrica, um relevo montanhoso de altas montanhas vai trazer características para aquela população de um relevo completamente diferente, por exemplo, de uma planície, né? Eu tenho uma planície, por exemplo, vamos pensar lá mais para o sul, eu tenho um lugar onde nunca neva, vai me propiciar construir determinadas casas ou edifícios de uma maneira diferente de lugares como neva o tempo todo, como no norte, ali do ladinho dos Alpes. Além disso, a gente se organiza socialmente diferente. Então, isso é bastante importante, é por isso que eu vou citar um pouco dessa geografia e do clima, principalmente, para a gente já ir entendendo a construção histórica desses holopensenes. Então, aqui, desse ladinho direito, eu estou mostrando o mapa do relevo italiano, tá? Em termos de altitude. A gente tem toda uma região litorânea, que é uma região mais baixinha, né? Um pouco mais a nível do mar, apesar de no lado esquerdo, ali do lado do mar Adriático, aqui é o mar Adriático, aqui é o mar Tirreno, e tudo isso, né, é o mar Mediterrâneo. Aqui na região do Adriático, a faixa de nível de mar ela é muito pequenininha. Foi exatamente aqui nesse calcanharzinho, nesse cotovelinho aqui, na batata da perna que eu morei. Essa é uma faixa de relevo muito estreita de nível do mar. Em seguida, você já sobe um pouquinho de cadeia montanhosa, mas ela é uma cadeia montanhosa bem mais baixo do que, por exemplo, a faixa central. Então, a Itália, ela tem um relevo muito difícil, né? O relevo dela, ele é bem atrapalhado para quem morou lá desde o começo, quando não tinha nada. Eu tenho uma região aqui no norte, que ela é de altíssimas montanhas, né? Aqui são os Alpes, aqui é uma extensão dos Alpes, que são, né, aqui os Pirineus, que dividem a França da Espanha.
Mas essa cadeia alpina, ela meio que se continua, apesar da gente denominar diferente, na cadeia apenina. Então, os apeninos, eles dividem a Itália em lado leste e lado oeste. E essas são regiões realmente bastante diferentes, apesar de tudo ser Itália. Além disso, a gente percebe que aqui no norte da Itália, a gente não tem uma divisão tão importante dessas cadeias, elas não fazem um bloqueio natural, né, geográfico. Então, a gente sabe que essa região, que é o Vêneto e Trentino Alto Adige, essas são, e Veneza Giulia também, eu vou mostrar depois, essas são regiões que elas fazem quase um contínuo com a Áustria. Então, durante séculos, elas foram ora possessão austríaca, ora possessão italiana, ora possessão austríaca, ora possessão italiana, porque era muito fácil um exército invadir para lá e para cá, tá? É terrível, né, essa analogia, mas é um pouco como a gente está vendo hoje Rússia e Ucrânia, nessa catástrofe que nós estamos vendo dessa guerra atual. Não existe uma cadeia montanhosa que divide a Rússia da Ucrânia. Então, para a Rússia invadir a Ucrânia, é só colocar tanque na rua, mano, vai lá que tá fácil, né? Diferente nessa região. Então, a Itália nunca recebeu muitas invasões, tirando as invasões bárbaras, do norte para o sul. No geral, ela foi invadida do leste para o oeste ou invadida por mar, né? Então, a França teve possessões italianas, principalmente na época de Napoleão, antes também, mas na época de Napoleão, e elas vieram para o mar. Aqui na formação que a gente vai chegar mais para frente, no Reino das Duas Sicílias, eles tiveram uma influência muito importante da Espanha, porque durante muito tempo ela foi possessão espanhola e depois possessão franco-espanhola, tá? E isso também, todo esse relevo montanhoso, né, esse relevo geográfico, determina também os climas. Então, a gente tem um clima. Ai, desculpem, vocês não veem, mas eu vejo a carinha de vocês e ela fica me atrapalhando de vez em quando. Então, eu tenho que pôr para lá e para cá. A gente tem um clima aqui, que é um clima mais alpino, muito frio. A gente percebe que esse é onde tem os azuis, né, os tons azuis, ele desce aqui por essa cadeia montanhosa, mas nessa cadeia montanhosa eu já tenho mais um clima temperado. E aqui eu tenho uma grande planície, que é onde a gente tem muita plantação. Por outro lado, aqui eu já tenho em volta, né, numa faixa mais litorânea, um clima temperado, caldo, que eles chamam, né, caldo é quente, né, um temperado quente e um temperado subtropical. Então, isso fez toda a influência na formação desses holopensenes, tá? Então, a geografia moldando a história. E aqui a gente vê, né, as paisagens, trouxe um pouco das paisagens. Aqui a gente está mostrando um pouco do Trentino, desculpa, aqui é... Ai, me fugiu. Aqui é Piemonte, aqui é Trentino Alto Adige, onde eu tenho uma cadeia montanhosa, que são as Dolomitas, mas elas estão para o norte, não para a Áustria. Essa daqui é uma foto de Torino, Turim, uma cidade lindíssima, onde lá no fundo eu já vejo os Alpes, ela já está ali bem no caminho da França, ela tem, apesar de ser, visivelmente ela ser italiana, quem conhece um pouco sabe que ela já tem uma carinha de França, durante um tempo ela foi possessão francesa também, diferente das planícies, né? Aqui no centro tem um pouco mais das planícies, e isso, no geral, né? Quem busca, assim, às vezes vai viajar para a Itália ou quer ver foto italiana, quem não pensa na Toscana, né? A Toscana é o principal expoente mundial. Então, essa daqui é uma paisagem da Toscana do Val d'Orcia, que eles chamam que é o Vale do Rio Ortia. E aqui é uma paisagem da Emília-Romanha, que é também uma das maiores produtoras agrícolas, grandes indústrias agrícolas estão ali, como, por exemplo, a Parmalat, que não é agrícola, né? Mas aqui as vaquinhas pastam tranquilo e dá para fazer, né, toda coisa de leite, de derivados, todas essas coisas. Muitas plantações de trigo, então, né, o macarrão, a pasta para o italiano é muito importante, muito vem daqui, tá? E o sul já tem um relevo muito mais acidentado, tá? Eu não coloquei aqui para também não ficar tão característico,
mas aqui, por exemplo, é Nápoles, mas quando a gente já pensa no sul, por exemplo, a gente pensa na Costa Amalfitana, onde você está ali no nível da praia e a cidade está toda formada ali na encosta já de uma montanha bastante alta, né? Nápoles é uma das regiões praianas, aqui é muita praia, né? Aqui é uma das regiões praianas de Nápoles, onde o relevo já começa a ficar um pouco mais baixinho, mas e esse exemplo, na Costa Amalfitana é tudo no alto de uma escarpa, né? E a gente tem aqui uma cadeia montanhosa já bem mais alta, então um relevo mais difícil, de uma plantação mais difícil. Isso faz com que, ao longo da vida, né, histórica e da Itália, essa seja uma região que costuma ter um pouco mais de pobreza, né? Justamente por uma dificuldade de plantio maior. A quantidade de terras aráveis e que possam ser, que sejam aptas à agricultura, ela não é tão extensa como ali na região de planícies, tá bom? E aqui embaixo a gente também tem muitos vulcões. E vulcões, inclusive com cidades ali em volta. Então, quem não ouviu falar no Etna, né, que é o principal vulcão ativo da Sicília, e eu tenho cidade ali debaixo do Etna. E isso daqui é o Vesúvio, na Calábria, que de um lado do Vesúvio eu tenho Nápoles, aqui é Nápoles, e do outro lado do Vesúvio eu tenho Pompeia, que foi, né, o que aconteceu, uma das maiores tragédias em relação à erupção vulcânica. Pouca gente sabe também que a Itália é uma das zonas mundiais, um dos países com a maior atividade vulcânica ativa no mundo. Se não me engano, acho que é a terceira ou a quarta. Mas em termos de número de vulcões ativos e inativos, ela é a primeira. Então, a gente tem aqui vários vulcões. Os que estão em amarelinho são vulcões que aparecem, né, que eu vejo. Então, o Etna, o Pantelleria, o Stromboli, um Stromboli de vez em quando aparece na mídia, o Stromboli entrou em erupção direto, ele é um vulcão não só ativo, mas com erupções constantes. O Vesúvio, o vulcão de Ischia, todos esses. E os que estão em branquinho são vulcões submarinos, porque a gente sabe que essa cadeia montanhosa só abaixa ali, mas vai para dentro do mar e continua. E dos vulcões, o principal é o Marcilli. O Marcilli é o maior, ele tem quilômetros, se não me engano, acho que são 44 quilômetros de extensão. Ele é um vulcão ativo, pouco ativo, mas é ativo. E os estudiosos aí de vulcanismo ficam desesperados com o Marcilli, porque se o Marcilli entrar em erupção, vai gerar um tsunami que vai muito provavelmente acabar com a civilização aqui de todo esse pedacinho da Itália, tá? Então, o norte, apesar de ter uma alta cadeia montanhosa, ele não tem esse número de vulcões ativos que, de vez em quando, vão mudar o relevo e a geografia ao longo da história aí dessa região, tá? Para alguns autores estudiosos disso, de relação geografia e história, o clima molda o temperamento. Eu não vou dizer que eu concorde sempre com isso, mas esses autores trazem alguns argumentos, né, que são fortes e que eles falam que, no geral, eu acho que precisa tomar muito cuidado. Então, o que eu vou falar aqui, por favor, escutem com muita imparcialidade, sejam muito críticos, usem completamente o princípio da descrença aqui. Existe um determinado grupo de autores, historiadores e geógrafos, principalmente os historiadores, que acreditam que a geografia impacta demais na formação da história e da criação das civilizações, da continuidade das civilizações. Eles dizem que, no geral, as zonas mais quentes do planeta, zonas intertropicais ou próximas aos trópicos, são zonas onde habitualmente existem culturas de povos que eles classificam como mais leis. Eu acho o termo bastante ruim e pejorativo, que são culturas mais, entre aspas, preguiçosas, né? Então, é muito calor, eu tenho muito à disposição frutas, verduras, eu não preciso, não é um clima tão árido que eu precise sair tanto atrás das coisas para poder sobreviver ali. Então, vamos pensar que viver na linha do Equador é completamente diferente, por exemplo, viver aqui no Amazonas, é completamente diferente de eu viver
lá na Sibéria, já no Círculo Polar Ártico, ali não tem o que plante, eu não tenho o que plantar, não tem terra arável. Então, no geral, aqui as pessoas vão ter que consumir mais carnes, vão ter que ter mais rebanhos, vão ter que tomar muito cuidado com esses rebanhos. Aqui as coisas são um pouco mais ofertadas para ela pela natureza, né? De novo, eu acho que precisa tomar bastante cuidado, que isso não é uma condição sine qua non, né? Não é que, nossa, aqui eu só tenho país subdesenvolvido porque eles são preguiçosos. Não é isso. E eu acho que essas teorias a gente precisa tomar bastante cuidado, justamente para não cair nesse preconceito, né? Mas esses autores dão essas dicas, assim, dão esses exemplos, por exemplo, em relação à guerra ali de secessão dos Estados Unidos. A gente tinha um norte mais industrial, não escravocrata, e a gente tinha uma região sulista que era bastante escravocrata, né? E que vivia da cultura do algodão. A gente tem, por exemplo, na África, a gente tem, no geral, o sul-africano, cidades e países mais desenvolvidos, como com IDH mais alto, industrializados como a África do Sul, e a gente tem toda uma região subsaariana muito pouco desenvolvida, ainda muito tribal. Eles usam o nosso exemplo brasileiro, que a gente tem um sul também mais desenvolvido e um norte e nordeste mais tribal, menos desenvolvido, e eles também usam esse argumento em relação à Europa, em que o sul da Europa, no geral, é um pouco menos desenvolvido do que o norte da Europa. Então, eu trouxe isso só a título de, né, para a gente também entender que realmente isso influencia no holopensene, mas, por favor, com uma análise muito crítica. Isso não é, com certeza, uma ideia preconcebida e não é para ser um preconceito, tá? E falamos um pouco de geografia, agora vamos falar um pouquinho mais de história, né? Como é que se construiu o Sul e como é que se construiu o Norte. E hoje a gente enxerga a Itália como um país único, mas ela nunca foi um país único. Há muito pouco tempo ela é um país único, desde 1861. Então, um pouquinho mais de 100 anos que ela é um país único, ela sempre foi um país dividido. Então, talvez a gente colha hoje nessa diferença Norte-Sul holopensenes completamente diferentes, porque é assim que foi sempre. Há pouco tempo é que virou o italiano, né? Então, lembrando, eu vou passar isso também mais rápido, que né, a gente tinha o Império Romano, que dominou aqui todo o norte da África, Mediterrâneo, chegou até um pouco ali para a Ásia e África, e aí, quando teve a queda do Império Romano, essa queda aconteceu por vários fatores, mas principalmente desencadeado pelas invasões bárbaras. E aqui na região, né, da Península Itálica, os principais invasores foram os visigodos e os ostrogodos, que começaram a construir os reinos, os feudos da Baixa Idade Média, tá? E eles vinham com o seu próprio holopensene, tá? É muito importante a gente saber que, quando vieram as invasões bárbaras, toda a Itália se dividiu, se pulverizou em pequenos feudos, tá? E esses pequenos feudos, um deles era bastante importante, que era o Estado Papal, ou o que eles chamam de Estados Pontifícios também, se vocês forem pesquisar na internet, os dois termos são bastante usados. Os Estados Papais, eles existiram por mais de um milênio, né? De 752 até 1878. E ele começou muito pequenininho, lá em 700 e pouquinho, com o Ducado de Roma, né? Em 752 foi o Ducado de Roma. E nessa época, a Igreja, né, católica já era bastante forte. Então, muitos dos papas ou dos altos cardeais, bispos, essas coisas, eles vinham de uma classe política e financeira muito importante, muito abastada, né? Eram, no geral, os filhos dos políticos. Então, vamos pensar, por exemplo, é mais antigo, é mais recente, mas lá para 1500, os Médici, né? Que foram o maior, fizeram a maior república dessa época, tirando a de Veneza, que foi a República de Florença. Os Médici que viveram aqui em Florença, eles elegeram, se não me engano, três papas, além de vários cardeais, né?
E então, conforme Roma foi tendo, a Igreja Católica começou a ter cada vez mais importância, muitos dos reis ou dos senhores feudais doavam terras para esses estados papais, porque, nossa, eu super quero que a Igreja Católica seja maravilhosa, porque eu rezo para o Senhor, um pouquinho disso, mas muito porque, tirando os poderes políticos que eram feudais, ou dos duques, ou dos doges, o maior poder político mundial também, espiritual, mas político, era o Papa, né? O Papa, a figura do Papa sempre teve uma importância histórica muito importante política. Então, se eu ficar bem na fita com o Papa, a chance de eu ter problema político é menor. E se alguém quiser me invadir, eu tenho do meu lado o Papa, né? Então, a maior parte da construção dos estados papais foi feito não de invasões, mas de doações de terra, que começou lá ainda nos franceses, no Reino Franco, nos merovingios, né, com Pipino Breve, isso nós estamos falando de 400 e pouco, minto, Pipino Breve já era 600 e pouco, e culminou ali com Carlos Magno em 800. Carlos Magno fez que foi o grande, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi um grande doador de terras para esses estados papais. Os estados papais, como a gente está vendo aqui, eles foram crescendo muito de tamanho e eles dividiam aqui já é 1796, eles dividiram a Itália por mais de um milênio em norte e sul. E o norte italiano teve uma construção histórica completamente diferente do sul italiano. Nós vamos entrar um pouquinho nisso agora. O norte italiano, como é uma região mais íngreme, de altas montanhas, em que eu não transito tão fácil de um lugar para o outro, ele foi se construindo. Aliás, aqui eu tenho uma porta de entrada muito grande para invasões por terra. Então, ele foi se construindo de pequenas repúblicas, pequenas cidades-estados. Então, eu tinha o Ducado dos Savoias, eu tinha a República de Gênova, a República de Florença, a República de Siena, a República de Veneza, o Ducado de Milão. Aqui eu tinha aqui é Mantova, Pádua, e assim vai. Então, os estados papais dividiram o norte e o sul de uma maneira muito importante, e o norte foi tendo uma configuração histórica de pequenas repúblicas que eram grandes potências. Apesar da pequena extensão de terra, elas eram grandes potências, diferente do sul, em que eu tinha grandes extensões de terra, mas não tanta potência, nem marítima, nem bélica, em termos de exército. O Sul não conquistava muita gente, o Sul vivia, teve algumas conquistas, né, mudanças de poder, mas, no geral, o Sul foi mais estável, enquanto aqui todo mundo vivia guerreando com todo mundo e tentando invadir o outro para ganhar mais terra e mais potência ainda. E se a gente lembrar da apresentação também anterior, esse slide é da apresentação anterior, entre o século X e o século XII, a gente teve a formação das repúblicas marítimas. E a gente vê que a única república marítima que está no sul é a República Amalfitana. E a Amalfi, ela teve um tempo de importância histórica relativamente curto e que terminou curtamente também. Então, esse norte, que, né, teve uma extensão aí muito maior, ele tinha muito mais troca de comércio e principalmente trocas culturais com lugares do mundo todo, né? Principalmente com o Oriente. Então, essas cidades eram cidades muito mais cosmopolitas. O Sul, ele foi ficando um pouco mais estagnado. Eu não sei se esse é o melhor adjetivo, mas ele é uma região assim mais pacata, mais tranquila, mais estagnada, e foi fazendo um holopensene um pouco mais cristalizado, tá? O que teve um pouco mais de diferença, que fez um pouco mais esse sul se mexer um pouquinho mais,
foi um pouco dessas invasões, né? Aqui nós ainda estamos falando de invasões, apesar de eu ter pego esse mapa, que é da Alta Idade Média, das invasões que tiveram, eu só queria mostrar, porque eu não achei um mapinha que fosse bonitinho para mostrar para vocês, então é que eu vou mais descrever. De novo, a gente tinha aqui os estados pontifícios, a região sul da Itália e a região norte. A região norte da Itália, do lado noroeste, desculpa, noroeste, eu me confundo um pouco, ela recebia mais influência e invasões e mais troca de culturas com a França e principalmente com o Reino de Borgonha, ali entre Baixa e Alta Idade Média. Como a gente já falou, o nordeste da Itália recebia mais influência do lado mais leste europeu, principalmente do Império, inicialmente o Sacro Império Romano Germânico e depois do Império Austro-Húngaro. Mas tinha influência também da Hungria, da Croácia, da Sérvia, então ela tem mais contato com esse leste europeu, é uma cultura realmente mais cosmopolita. A região sul, ela recebeu um pouco de influência francesa, durante um tempo muito curto, porque os franceses estavam aqui também na Córcega, e aí eles, né, a Córcega durante muito tempo foi italiana, foi francesa, foi italiana, foi francesa, do mesmo jeito que Veneza, ora era austríaca, ora era italiana, mas aqui os franceses tiveram uma certa influência, mas principalmente a Espanha. Quando se constituiu o Império Espanhol, principalmente ali com Filipe II, na altura lá dos 1500, que era contemporâneo, né, da Elizabeth, né, da Inglaterra, o Filipe II consolidou o Império Espanhol, que é, inclusive, adjetivado como o império onde o sol nunca se punha, porque a Espanha tinha tantas possessões, né, aqui desde a América até o Oriente Extremo, que onde quer que eu olhasse para a Espanha, em algum lugar tinha sol, né? Mesmo que na Espanha não tivesse sol, lá no Oriente o sol estava a pino. Então, esse sul teve bastante influência espanhola, um pouco francesa, mas mais recentemente ele teve uma influência muito importante da dinastia dos Habsburgos, que foi a dinastia austro-húngara, né? E o Sul, como eu falei, é um reino que foi mais estagnado, que ele não precisou ter tanta guerra. Então, até 1816, a gente tinha uma separação, mas vocês veem como é um período histórico bastante longo, né? Durante anos, muitos séculos, a gente teve o Reino da Sicília, que é na ilha siciliana, né? Na ilha da Sicília. A gente teve o Reino de Nápoles, que é aqui todo o sul da Itália, e em 1816, aí o tempo foi mais curtinho, foram 50 anos mais ou menos, a gente teve o Reino da Sicília junto, né, somado com o Reino de Nápoles e construído um reino único, um estado político único, que era o Reino das Duas Sicílias. O Reino da Sicília, ao longo da sua construção histórica, né, desde 1130 até 1816, inicialmente foi normanda, depois ele passou por um tempo curto austríaco, né, mas ali era mais Sacro Império Romano Germânico ainda, depois veio o Reino Aragonês, lá por volta de 1200 a 1300, Aragão era um estado, né? Não se chama de estado, mas era um reino muito pequenininho em termos de extensão de terra, mas ele foi um reino muito importante em termos políticos. E ele estava ali encravado entre a França e a Espanha. O reino aragonês, principalmente durante Afonso de Aragão e a mulher dele, a Isabel de Aragão, eles tiveram uma importância muito importante, eles foram muito importantes politicamente, porque são os filhos deles que se casam com vários, foi basicamente aí, mais ou menos, que começou essa tradição monárquica, né, de que, mesmo que é bom que eu tenha uma prole muito grande, porque um desses meus filhos vai ser o rei do lugar onde eu mando. Mas, além disso, eu posso ter um monte de filho para casar com um monte de gente e ampliar os meus... Se eu caso meu filho com um reino distante lá longe,
vai ser mais difícil que o meu filho queira me atacar, né? Então, isso começou, essa política de expansão por casamento, começou um pouco mais ali pelo reino aragonês, e eles tiveram uma grande influência aqui no reino da Sicília, principalmente, né? Depois veio a Casa de Savoia, que era francesa, por fim, muito tempo, o reino austríaco dos Habsburgos. Os Habsburgos foram das dinastias mais longevas ali em toda a Europa, e por último entraram os Bourbons, que eram casados, né? Foi o Bourbon do ramo Habsburgo, tá? E no reino de Nápoles a gente também vê a mesma coisa, né? Até um pouco menos de troca de famílias. Esse reino sempre, como eu falei, né? No fundo, apesar de ele ter durado pouco tempo, ele vem de uma região que teve muito pouca invasão, muito pouco troca de poder, não teve que guerrear tanto. Então, é uma região realmente, assim, de novo, com o holopensene um pouco mais cristalizado. E a gente tem que lembrar que a gente tem, no Brasil, uma forte influência deste reino, um pouco ali da República Vêneta, porque a República Vêneta, no final dos 1800, foi a primeira grande imigração, onda migratória italiana aqui para o Brasil, né? Naquela época foi uma troca, né? Veneza estava no meio de uma guerra entre a Itália e o Império Austro-Húngaro, então era uma região de muita pobreza, e no final dos 1800, a segunda metade dos 1800, essa foi a principal região que mandou imigrantes aqui para o Brasil. Mas num tempo mais recente, principalmente depois dos 1900, fim dos 1800 para 1900, essa região teve uma grande onda migratória para a gente. Quantos de nós não somos descendentes calabreses, né? E a Calábria, principalmente, foi uma das maiores ondas migratórias que chegou a ultrapassar a onda migratória do Vêneto. E mais importante, a gente teve uma imperatriz aqui no Brasil, que era uma imperatriz do Reino das Duas Sicílias, que foi a Teresa Cristina, que casou com Dom Pedro II, né? Então, essa área teve também muita influência aqui na história do Brasil. A Teresa Cristina, quando veio morar aqui no Brasil, ela trouxe uma coleção histórica, arqueológica, importantíssima, né? A queima do Museu Imperial ali do Rio de Janeiro, né? No ano passado, foi muito catastrófica em termos históricos, assim, eu acho que, né, os motivos aconteceram e a gente nem imagina quais sejam, mas, de qualquer modo, uma perda histórica, assim, né, de registro histórico teve, que foi muito importante, porque a Teresa Cristina trouxe, ela era uma grande estudiosa, ela era uma grande arqueóloga, uma cientista, e ela trouxe muita informação desse reino das Duas Sicílias, desse sul da Itália. Ela mandava, e ela tinha uma inter-relação muito grande com o reino das Duas Sicílias. Muitos, eles ciceronearam, tanto Dom Pedro II quanto a Teresa Cristina ciceronearam músicos, artistas a irem estudar na Itália para depois voltar para o Brasil, para ter uma melhoria aqui das artes de modo geral, né? Então, esse reino, em termos de importância histórica, a gente tem que prestar atenção aqui no Brasil. E, voltando para o Mezzogiorno, o reino das Duas Sicílias praticamente corresponde ao Mezzogiorno italiano, tá bom? Então, encerro um pouquinho aqui, né, e dizendo que, só lembrando de novo, que durante muito tempo, muitos séculos, né, mais de um milênio, os estados papais dividiram o norte ao sul da Itália, e a gente tem um sul que sempre foi basicamente esse sul, com algumas poucas mudanças, e o norte que era em ebulição o tempo todo, todo mundo brigando. Uma hora Mantova era de Mantova, outra hora Mantova era de Pádua, outra hora de Pádua era de... Então, era uma mudança bastante grande. E termina com o ressurgimento, que também eu só trouxe uma cópia do slide que eu apresentei na última vez, que o reino das Duas Sicílias foi um dos últimos reinos a serem anexados, além, só foi um pouco depois com o reinado de Veneza, né, que era austro-húngaro, e aí a diminuição dos estados papais, tá bom? E aí, história, mais geografia, onde é que a gente chega?
a gente chega em características culturais e mais de holopensenes muito diferentes, né? Aqui são todas imagens do norte. Então, o norte, ele é bastante industrializado, é a zona mais industrializada da Itália. As grandes indústrias vieram do norte, como, por exemplo, a Pirelli, a Fiat, a Parmalat do centro-norte, tem inúmeras. As principais indústrias de moda, a moda italiana, ela é muito importante. Tem eu esqueci de colocar isso, mas vou citar. Tem um seriado muito curtinho, atualmente no HBO, eu esqueci de pegar isso, eu também esqueci o nome dele, mas eu assisti recentemente, depois eu mando no grupo, que ele conta essa história da época de 1950 a 1960, que foi o grande ascensão da moda italiana, porque até então a moda era muito francesa, e a Itália copiava a moda francesa, né, de Chanel, da Dior, e mais ou menos 1950, 1960, teve um grande levante de ufanismo italiano no norte, principalmente em Milão, de que, cara, a gente quer fazer a nossa moda. O italiano é muito bom na parte de artesanato e a nossa moda pode ser única. E aí foram as grandes grifes italianas que começaram a surgir. Valentino, Gucci, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu depois mando o seriado para vocês, que, assim, em termos históricos, é bem interessante de assistir um seriadinho curto, bem construído, é bem legal. Então, a população é uma população mais antenada, que se veste bem, que frequenta bares de moda, que tem grandes círculos literários, uma produção artística, né? Aqui é onde está a Ópera de Milão, né? Então, a gente tem muitos espetáculos, entre aspas, também não é o melhor adjetivo, né? Cuidado para a gente não cair no pejorativo, mas habitualmente o norte é muito visto como uma região refinada, uma região culta, uma região inteligente, onde as coisas acontecem na vanguarda, né? Entre aspas, onde as neo-verpons italianas estariam começando. Por outro lado, aqui eu trouxe, né, uma foto para vocês do quarteirão espanhol, quarteirão para o quartiere, para o italiano é bairro, né? O bairro espanhol, que é em Nápoles, e o quartiere espanhol em Nápoles é um dos bairros que mais mostra Nápoles, né? Que mais representa Nápoles. Então, é tudo mais bagunçado, é fio, é gente andando na rua no meio de carro e de Vespa, e a Vespa buzina, ou te atropela, você sai, ela te atropela, um monte de roupa estendida, isso não se vê em Milão. Eu fui algumas vezes para Milão, até para estudo, às vezes saía de viagem de Milão, isso não se vê em Milão. E assim, se você estende roupa na janela em Milão, você está assinando o seu atestado que você é sulista, né? Apesar da Itália ter uma forte influência futebolística, todos nós sabemos, todo mundo lembra do Baggio lá na Copa de 1982, o norte também é muito futeboleiro, assim, né? Mas o napolitano morre pelo Nápoles, né? Uma coisa assim muito arraigada. Então, assim, no geral, os sulistas, eles são mais caracterizados pejorativamente como incultos, como barbáricos, como sujos, eles falam muito, é comum. Por exemplo, eu vi isso quando eu estava numa aula, um dia chegou um cara para assistir, um advogado de Nápoles para assistir uma aula com a gente, e ele vinha acompanhando um outro advogado napolitano que era quem ia dar aula para a gente. E aí um amigo meu brincou com a gente, falou, vixe, tem 2 napolitanos na sala, todo mundo esconde a carteira. Então, assim, ele brincou, parece uma brincadeira, né, muito boba, mas não é uma brincadeira boba. No fundo, este é o grande preconceito que o italiano do centro-norte tem com o italiano do sul. Por outro lado, né, essas brincadeiras também expõem um pouco da realidade, né? A criminalidade é aumentada no sul, né? As estatísticas norte e sul são muito diferentes.
E, principalmente, o Sul é o berço da máfia italiana, né? Então, todas as grandes corporações mafiosas surgiram no Sul. E elas só foram mudando de região ali do Sul. A primeira delas foi a máfia siciliana, né? O melhor exemplo que eu tenho para dar é o Poderoso Chefão, a trilogia lá do filme, que eles eram sicilianos. Mas isso só depois foi mudando. A 'Ndrangheta, que é uma máfia napolitana, e hoje tem uma máfia muito difícil, muito, não tem outro termo, maligna mesmo, assim, muito baratrosférica, que é uma máfia de Foggia, ali da região da Puglia, que é a região mais ao sul para o leste. Essa máfia se estendeu para o norte, então muito do comércio de Milão já é fachada de lavagem de dinheiro, né? Muitos pequenos comércios, pequenas tabacarias, elas são só lavagem de dinheiro da máfia sulista, que agora está lá no norte, tá? Eu nunca fui para o sul, nunca aconteceu, eu comecei a prestar atenção na época, porque o sul era uma região que eu queria conhecer, mas nunca deu certo. Várias vezes eu tentei e eu não tinha passagem, o trem não dava certo, acontecia alguma coisa que eu não ia. Depois da terceira, quarta vez, eu falei, cara, eu ainda tentei algumas vezes e falei, tá bom, por agora não é para eu ir, desisto. Porque umas 8 vezes eu tentei pousar o avião em Nápoles para depois subir, não dava certo. Mas teve uma pessoa da Conscienciologia que eu não conheço, mas né, uma pessoa que faz bastante palestra da Conscienciologia, não vou falar o nome, até né, porque eu tô, ele não conheço e nem pedi autorização dele para falar o nome, então não vou falar. Mas que esteve uma vez na região sul da Itália e falou a palavra né, dele, que foi a região mais baratrosférica que ele já conheceu até o momento, e é uma pessoa que viaja bastante. Não, né, não, isso eu só estou referindo a outra pessoa, mas assim, pelo que nos falam, pelo que eu ouvia lá, realmente é uma região mais baratrosférica. E eu diria assim, um pouco mais psicosférica. Enquanto o norte é um pouco mais mental somático, a sensação que me dá é que o sul é muito psicossomático, né? Emoções ao flor da pele, o eu amo, eu odeio, crimes passionais, tudo é muito intenso no sul da Itália, enquanto no norte é uma coisa mais, né, elaborada, mais construída, não necessariamente eu digo que um seja melhor que o outro, a gente, óbvio, precisa tomar bastante cuidado com isso. Em termos pejorativos, bem pejorativos, tem um termo que os italianos do centro-norte costumam chamar os italianos do sul, isso é horroroso, é um xingamento mesmo, que é terrone. E o que é o terrone? O que significa o terrone? No linguajar, né, na anedota popular, disse que a primeira vez que um cara do sul foi para o norte e viu uma banheira, porque lá eles não se lavam com banheira, eles se lavam de canequinha, segundo a anedota, né? A primeira vez que ele viu uma banheira, ele não sabia o que era e ele criou uma horta na banheira, ele pôs terra e criou uma horta. Então, eles chamam os sulistas de terrone. Isso é um xingamento bem feio. E os sulistas chamam os nortistas de polentone, porque o italiano do sul come maravilhosamente bem. Isso todos os nortistas falam. Você quer comer bem, você vai para o sul, né? A principal pizza que todo mundo conhece, né, é a pizza do Michele, que é uma pizzaria italiana que até apareceu naquele filme Comer, Rezar, Amar, quando ela desce para Nápoles para comer lá no Michele. E os italianos do sul falam que os italianos do norte não sabem comer. Então, eles só comem polenta, que é um prato que não tem gosto de muita coisa, né? Então, eles, assim, têm uma divisão muito importante, né? E eles são muito pejorativos de um lado e do outro. Por fim, para quem quiser conhecer mais, que óbvio, eu não consigo passar todos esses, eu pensei numa apresentação, né, já estamos indo uns 40 minutos, está na hora de encerrar. Agora, realmente, eu estou encerrando. Para quem quiser conhecer, tem 2 filmes muito interessantes, muito caricatos, mas muito interessantes, que é Benvenuti ao Sud e Benvenuti ao Nord. Os 2 estão no Netflix, com legenda em português, muito legais, muito caricatos, é de uma parte do cinema italiano que é muito chanchada, né? Aquela comédia muito escrachada.
Então, no Benvenuti ao Sud, é um milanês que tenta passar um aplique lá, ele é funcionário do Correio Italiano, ele tenta passar um aplique, descobre um aplique dele, e de castigo ele é transferido para um posto do Correio no Sul. E a transferência dele para o Sul, você faz xixi na calça de rir, é ótima. Mas muito pejorativo de novo, mas mostra o que o italiano do Norte pensa sobre o Sul. E quando ele chega lá no Sul, ele vê, né, alguma coisa corrobora, mas, por outro lado, ele vê a importância da família no Sul, ele vê essa coisa da comida bem feita, ele vê um pouco desse dolce far niente, né, de eu tenho o direito de ter 1h30 de almoço, um almoço muito bem feito, muito gostoso, tudo que atrasa os sentidos, né, então é um filme, assim, muito, apesar de muito pejorativo, é um filme muito bonitinho, ele tem uma mensagem final muito legal. E no Benvenuti ao Norte, aí é o inverso, né? Que teve tanto sucesso esse primeiro filme que eles acabaram fazendo, né? Vamos fazer o lado contrário agora, não é tão interessante, é bem legal, mas assim, perde um pouco da graça, mas mostra o que o italiano do Sul vê do italiano do Norte, os preconceitos todos, e ele se revisita um pouco e ressignifica e vê que também não é tanto assim. Por fim, 2 livros, né, de uma escritora que a gente nem sabe se é escritora de verdade, ninguém conhece a personalidade dela, ninguém nunca viu, ela faz questão de se manter no ostracismo, assim, né, ninguém vai me conhecer, que é a Helena Ferrante. A Helena Ferrante, segundo a biografia dela diz, mas ninguém sabe se é verdade, ela é uma napolitana, e ela escreveu essa quadrilogia da Amiga Genial, que é bárbaro, um livro, assim, eu li os 4, espetacular em italiano, se alguém não quiser, ler, né, eles têm todos em português já, mas tem um seriado da HBO que está indo para o 3º livro, a cada temporada é um livro, ele está indo para a 3ª temporada, em que ela conta a história aqui da Lenu, que é amiga da Lila, as duas são napolitanas, a Lila permanece em Nápoles e a Lenu vai estudar em Pádua. E mostra muito esse choque cultural, né? A Lenu, ela vira uma escritora, uma intelectual, e a Lila continua sendo muito inteligente, mas muito passional. E outro livro que eu recomendo muito, que também agora tem o filme da HBO também, mas desculpa, HBO, Netflix, acho que está na Netflix, mas eu recomendo que leia um livro, porque o filme é uma adaptação. No filme, ele diz que a personagem principal é londrina, e ela encontra uns americanos na praia. E no livro, não. No livro, ela é uma nortista e que desce para passar férias no Sul. E lá tem um grupo de napolitanos, né? Então, ela trabalha muito com esses estereótipos. Os napolitanos chegam na praia barulhentos, eles querem mudar ela de lugar, eles incomodam todo mundo. E ela é nortista, ela é uma acadêmica, ela é professora, né? Então, a Helena Ferrante, ela trabalha muito com essa dicotomia de uma maneira bem profunda. Recomendo bastante para quem quiser se aprofundar. E chego de falar que falei demais. Então, obrigada, agradeço bastante e digo que o Holopensene está bem melhor aqui agora. Estava tenso no começo, agora está mais tranquilo. Obrigada a todo mundo. Deixa eu só parar de compartilhar. Prontinho. Se alguém quiser fazer comentários, assim, estou à disposição. Não sei como é que está o tempo, Virgínia. Passou um pouquinho, mas a gente não pode deixar de agradecer, né? Eu não conhecia nada do que você falou. Para mim, muita coisa é nova. Fiquei maravilhada aí com o detalhe, né? Como foi construído esse Holopensene, essa diferença. E aí a gente começa a pensar aqui na história do país da gente também, é muito bacana isso, porque você começa a ver a história do outro e começa a pensar na história daqui e também, né, a pensar na sua história lá, né, porque a grande maioria da gente tem descendência italiana, né,
Então, nossa, foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer aí a sua apresentação, para mim foi valiosa. Muito obrigada aí. E abro aí se alguém quiser falar alguma coisa. Oi, Luciana, parabéns, maravilhosa. Foi uma aula de geografia e história da Itália maravilhosa, adorei. Relembramos muito a viagem que fizemos, que conhecemos muito a Itália. Nós conhecemos Toscana inteira, conhecemos Milão, Roma. E a gente teve uma viagem que nós fizemos 20 dias na Toscana. Ai, Ficamos delícia. encantados de ver a maravilha que é lá, né? É muito lindo, é muito gostoso estar lá. E parabéns, adoramos, adoramos. Foi muito lindo. Obrigada. Parabéns mesmo. Foi uma aula de história e geografia. O Toninho é neto de italiano, é benvenuto, né? Veio com 8 anos, só que a gente não sabe a data que veio, nada, né? Porque não, já são dessomados, mas a gente agradece muito de coração, viu? Muito Obrigada, Zaide. Muita gratidão, e cada vez que você tenha mais evolução para passar coisas boas para a gente. Obrigada. Obrigada, Zaide, obrigada. Oi, Luciana. Nossa, Oi, foi uma Tânia. aula. Oi, bem. Foi uma aula excelente. Eu também, como descendente de italianos, né, por parte dos meus avós paternos, nossa, foi assim muito bacana a gente entender um pouco mais o que é, né, como é. O ideal é estar lá, né, para vivenciar um pouco. Mas foi excelente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Eu acho legal isso que vocês estão falando, né? Da gente trazer um pouco para a gente. Vou fazer só uma partezinha, que eu acho que eu vi que tem mais gente que quer falar. Mas outro dia eu estava dando aula, no final do ano passado, e eu dava aula para grupinhos de 10 pessoas, só de 10 alunos de medicina. E aí eu comecei a olhar aqueles alunos e todos eles tinham sobrenome italiano. Todos, mas não era um sobrenome italiano comum, eram sobrenomes que eu só via na Itália, isso me chamou bastante atenção. Então, assim, não tenho dúvida, né? Eu fui morar na Itália 2 anos e meio, tenho as minhas hipóteses, mas não tenho certeza que eu não fui para lá à toa, né? Tenho certeza que eu não estou apresentando isso para vocês à toa e que eu não tive esse entendimento da Itália também à toa, porque isso reverberou no meu holopensene, ou seja, o meu holopensene também é esse holopensene. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho legal que, com base nisso, né, vocês gostaram, é legal a gente tentar entender onde me cabe, como dizem, né? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? O que eu tenho de trabalho para fazer, né? Como a Zaide falou, nós fomos para a Itália, nós ficamos muito na Toscana, nos encantamos pela Toscana, então a Toscana tem alguma coisa de importante para a Zaide. A Tânia, né, tem antepassados italianos. E essa é a parte que eu gosto bastante, né? Vocês percebem que eu gosto muito de estudar história. E então, às vezes, puxar um pouquinho da história ajuda até a gente entender quais são as nossas recins nesse momento, né? Eu me percebi, assim, muito italiana do norte lá, com um pouco de vaidade, né? Ai, ele é um inculto, né? Isso fez eco em mim. Não é bonito. E não estou dizendo que é para ser bonito, mas pelo contrário, é feio. Mas que bom que eu vi, e que bom que eu estou ressignificando isso, né? Então, por exemplo, o italiano do sul é muito psicossomático, mas, por outro lado, também tem coisas boas nesse psicossomático, né? Essa questão de união, é família que chega até a virar máfia, não exagero, né? Mas é família, né? E a gente tem coisas positivas e negativas em todo lugar e a gente tem que ressignificar os nossos trafalhos, né? E tentar transformar eles em trafores, né? É isso. Desculpa a parte, aí agora continuamos. Eu queria parabenizar a Luciana pela abordagem em 40 minutos, né? Deu uma visão bem prática, bem satisfatória no fato de entender, né, a formação dos vários holopensenes. E lembrando, né, que a diferença tem que existir, né? A diferença tem que existir para que haja a assistência, para que haja o assistente e o assistido. Se não houver diferença, não vai ter assistente nem assistido.
né? Então, realmente é importante que a gente estude essas diferenças, como a Luciana comentou, qual é o meu comportamento, né? Que tipo de óleo pensene é o meu, né? Então, isso leva a uma reflexão muito propícia, né, para cada pessoa. Enfim, parabéns, ela conseguiu sintetizar todo esse contexto, né, na formação histórica, social, geográfica, muito bacana. E mais uma vez aí, nota 10 para a Luciana, aí que está batendo tudo que ela faz aí, realmente é de alto nível. Parabéns, tá? E é um incentivo, né, para todos nós aí tentarmos apresentar nossa vivência, nossa experiência aí no CDA. Não precisa ser nada muito elaborado, mas aquilo que você puder fazer é uma assistência que está sendo feita. Muito obrigado, Luciana, pela assistência que você proporciona hoje, tá? Obrigado. Eu que agradeço a sustentação de vocês, de verdade, assim, de Muito todas bom. as apresentações que eu fiz, essa foi a que mais pegou, assim, o começo, enquanto a Virgínia estava apresentando o manual, né, as questões do manual, nossa, eu estava aqui EV atrás de EV, porque o negócio estava tenso, e agora está bem mais leve, com certeza por vocês, agradeço muito. Eu queria agradecer também, viu, Lu? Muito bacana, muito bacana. Eu perdi o comecinho, mas eu vou retomar depois. E muito legal, realmente, parabéns. Muito bem distribuído o assunto, tornou tudo muito interessante. Que bacana. Ótimo, gostei bastante. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Cris, vocês me ouvirem. Obrigada. Gente, a gente já passou bastante da hora. A macarronada já está no forno, tá? Com Entendeu? polenta. A polenta, E entendeu? frango. A polenta, entendeu? Então, o que que você vai fazer hoje aí? Macarrão, polenta, pizza, depende disso, você é do norte ou é do sul. Então, vamos lá ver, né? Vamos lá, gente. Então, gente, a gente agradece a presença de todos, principalmente aí a apresentação da Luciana, que foi muito bacana, e convida todo mundo aí a participar das próximas reuniões do CVA, e não esqueçam, por favor, da leitura crítica do manual, tá bom? Um grande beijo para vocês, e a gente se vê amanhã na Aproxim. Tchau!